A graça e a paz estejam com todos os presentes, em nome de Jesus. Queridos, é uma alegria muito grande ter sido convidado para participar do Conselho de Pastores aqui em São Vicente. Agradeço ao pastor Marcos, presidente do Conselho, pastor Valmir, vice-presidente, também o pastor, que é o anfitrião, o pastor Emanuel. Pastor Manuel, muito obrigado pela recepção, pela hospitalidade, marca do verdadeiro cristão. E agradeço a todos os abençoados irmãos que, recebendo o convite, prontamente vieram aqui para juntos termos momentos de comunhão. Eu pediria, por gentileza, que vocês tomassem assento. Meus queridos, eu sou o pastor Elias Soares e eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, há 39 anos. Eu não conheci Noé, mas eu pisei na lama do dilúvio, portanto eu vim para Cristo há 39 anos atrás, desde 1986. Eu era da área da música, das artes plásticas e das noitadas da vida. E o Senhor jogou o laço e eu falei, tá bom, me puxe. E eu vim e graças a Deus estamos aqui. Sou também casado há 31 anos, pai de 2 filhos, de um casal de filhos, Davi e Abigail. Eu tive a oportunidade de me casar no ano de 1994. Meses depois do nosso enlace, minha esposa, ela veio engravidar. A gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. E fomos até o hospital, a médica disse que o feto estava totalmente deformado no útero e se a criança nascesse seria uma criança com sérias deformidades. Fomos para casa preocupados de que ela viesse engravidar outra vez e a gravidez e a criança nascesse melhor com as características que foram descritas pela médica. Mas sempre há uma esperança quando depositamos nossa fé em Deus. E assim fizemos o voto, o Senhor nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse a oportunidade de dar esse testemunho. Se aqui estou porque Deus nos ouviu, nos atendeu. Meses depois eu trabalhava numa rádio no interior de São Paulo, na cidade de São Roque, quando eu recebi uma ligação de que ela já havia ganhado a criança e era do sexo feminino. Na oportunidade eu li o livro do profeta Samuel, capítulo 25, que fala de uma mulher muito abençoada, chamada Abigail. E o Senhor colocou no meu coração para impor na minha filha o nome de Abigail. Como eu sou muito curioso, eu falei, o que será que significa Abigail? E a razão pela qual eu busquei o significado não é que a minha fé, me desculpe se alguém aqui talvez tenha essa crença, né? Porque eu defendo uma peculiaridade dentro da área da onomatologia, que é, a bem da verdade, uma distorção, chamada onomatomancia. Gente, é um trava-língua. Pode falar onomancia que está tudo certo, tá? Que vem de onoma, que é nome, e manteia, no grego, que significa adivinhação. Ou seja, onomatomancia é a adivinhação fundamentada no nome da pessoa. Que alguns acreditam que o destino, que a vida, que a alegria, que a paz, a felicidade está atrelada ao nome. Eu, de certa forma, até acredito nisso, mas em um nome, que quando esse nome aparece, muda tudo. O nome de Jesus. Amém. Então, quando esse nome está agregado, muda tudo, né? E por falar em mudança de nome, eu não sei se vocês já sabem que Jesus vai mudar de nome. Já sabe? Alguns dos irmãos já sabem? Sabe? Escutei você falar. Escutou? E o melhor, né? Que ele tem uma promessa. Quando isso acontecer, eu vou me assentar no trono dele. Às vezes o pessoal fica escandalizado em seminários teológicos. Essa promessa ele fez para a pior igreja do nosso conceito, do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. E posso lhes dar uma boa notícia? Enquanto Filadélfia é a igreja do amor fraternal, Laodiceia é a igreja do amor de Deus. Ainda que nem todos creem, mas o texto diz isso, porque o Senhor Jesus no final diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto odeiam. Amo. A todos quanto? Então ele é alvo do amor de Deus. E foi para essa igreja que ele fez a promessa de assentar no trono. A quem vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Tem vencedor aqui? Então o trono também venceu, compartilhado. É difícil um corpo sem cabeça, né? Ou uma cabeça sem corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Bom, posto isso, às vezes acaba sendo um tanto prolixo, né? Eu busquei o significado do nome da minha filha, Abigail, que vem de um substantivo Av, que é a palavra hebraica para pai, mas Gail, que é proveniente de um adjetivo hebraico que é Gil, alegria. Gilá, melhor. Gilá, alegria. Gil é o verbo alegrar-se. E Abigail significa alegria do meu pai. O meu pai é alegria. Abigail nasceu, como pedimos, perfeita e com outro detalhe. Uma morena jão, que minha esposa é bem branca, de cor de samba. Muito branquinha, e aí, moreninho, queimadinho de praia, deu uma morena jão, coisa linda, bonita e formosa. Inclusive, ela se parece bastante comigo. Eu não entendi, pastor Ramiro. Pastor Marcos, explica, em todo lugar que eu dou esse testemunho, como se alegra, de verdade. Que coisa linda, gente. Por isso que eu continuo dando testemunho, né? Mas, gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e quero parabenizar aqui todos os músicos. Coisa linda, né? Tocam mesmo bem para o Senhor, né? O Senhor colocou no meu coração um tema bem interessante: aprendendo a liderar, aprendendo com Davi a liderar em tempo de crise. Aprendendo com Davi a liderar em tempo de crise. Eu creio que temos muito que aprender com Davi. Em primeiro lugar, porque ele figura na galeria dos heróis da fé. E certa vez o pastor, hoje ele tomou uma outra direção, mas Paulo diz que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. É o pastor Ariovaldo Ramos. Ele disse que os heróis da fé estão ali não por causa de, mas apesar de. Então você não é o que você é por causa de, mas apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, o Senhor tem te dado posição de honra. E Davi é essa pessoa com quem devemos aprender. Ele é um herói da fé. Em segundo lugar, ele figura na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E uma grande liderança, que tornou-se uma grande referência, ao ponto do cego Bartimeu, ali em Jericó, quando ouviu falar de Jesus de Nazaré. É um adjetivo gentílico, que também na onomatologia chamamos de nome pátrio, aquele que é ligado ao local onde a pessoa nasceu ou vive. Logo, Jesus de Nazaré é um nazareno, em Nazaré da Galileia. Ele ouve falar de Jesus de Nazaré, e ao invés de clamar por Jesus de Nazaré, ele clamou diferente. Alguém se lembra? Jesus? Olha, Yeshua ben David lahem alai. E aí, cala a boca. Yeshua ben David lahem alai. O que significa isso? Jesus, filho de Davi, misericórdia sobre mim. Olha que interessante. Filho de Davi era um epíteto para descrever o Mashiach contemplado em Yeshayahu Hanavi 61:1. O Espírito de Yahvé sobre mim, e ele me ungiu para dar vista aos cegos. Ele falou: opa, chegou a minha vez, vou clamar, porque vou receber a cura. Então perceba que Davi, ele, como um fio condutor, ele começa ali nos livros históricos e caminha até mesmo lá no Apocalipse, né? Até no Apocalipse, porque ele também é aclamado ali no capítulo 5 de Apocalipse. Que interessante. Então Davi é um exemplo de liderança para nós. E liderar em tempo de crise, fazendo essa breve introdução, liderar é a capacidade de influenciar pessoas. Você tem um alvo colimado, você tem um objetivo, só que você sozinho não pode alcançar, você precisa de uma equipe. O próprio Deus poderia ter feito tudo sozinho. Inclusive, tive aqui a oportunidade de conversar com o missionário, só esqueci o nome, pastor, o bispo Pedro, Pedro Rocha. E às vezes nós pensamos que a missão é nossa, né? Que a missão é nossa, mas a missão não é nossa. Ela é chamada de missio Dei, ou seja, porque a missão é de Deus. Só que Deus é tão maravilhoso. Ele olhou para essas criaturas insignificantes como nós e falou assim: eu quero você
fazendo parte da minha equipe, para que eu possa executar a obra e completar a minha missão. Privilégio, eu e você sermos comissionados por Ele para realizar a sua obra. Então ninguém trabalha sozinho, nem Deus. Tanto é verdade que na economia da divindade existem 3 pessoas que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí criaram um termo agora teológico chamado pericorese, né? Que é a relação da trindade das 3 pessoas na consecução de algum projeto, quando eles tentam realizar alguma coisa. É muito, muito bonito isso. Então, da mesma sorte, você não é uma ilha, e você não pode adotar também o princípio mosaico de liderança de Moisés. O princípio de liderança de Moisés era uma liderança centralizadora. A liderança centralizadora leva você ao ativismo, à síndrome de Burnout, e daqui a pouco você queima tudo e não consegue chegar onde deve chegar. E Moisés recebe o conselho então de Jetro e ele prossegue a sua caminhada. Da mesma sorte, vamos aprender com Davi, aprendendo com Davi a liderar em tempo de crise. O que é uma crise? Crise é um momento difícil, um momento de dificuldade. Mas no mundo corporativo, eles dizem o seguinte: a crise é um momento para o crescimento. A crise sempre promove crescimento. Para alguns é um afogamento. Ele morre em meio à crise. E tem aqueles até que dizem o seguinte: você não tem que estar em crise, tem que estar em Cristo. Mas estar em Cristo não é sinônimo de ausência de crise. Estar em Cristo não é sinônimo de ausência de problemas e dificuldades. Todos temos dificuldades. Os apóstolos estiveram no meio do mar, Cristo dormindo no barco, e a tempestade foi forte, e o vento também. Mas o importante é que em momento de crise, Ele está no barco, e a hora que Ele quiser, Ele manda o vento parar. Ele acalma a tempestade, e você pode prosseguir a sua caminhada, porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi dado por Deus para ser o que você é, para ser um cooperador na causa de Deus e continuar a missão que Ele entregou nas suas mãos. A crise não vai te matar, ela vai te fazer crescer. Oh, aleluia! Crise e oportunidade para o crescimento. É do mundo corporativo, mas podemos aplicar a nossa realidade ao nosso contexto de liderança. Existem outros que dizem o seguinte: em momento de crise, tire o S. O que sobra? Crie um verbo no imperativo. Crie um momento com Deus, crie um momento de comunhão, crie um momento de leitura, crie uma saída para que você possa sair desta crise, não ficar concentrado no problema, mas ver que tem algo lá na frente para ser realizado, e o Senhor é contigo para que você chegue ao alvo combinado. Deus tem mais para você. Glória a Deus. Gente, eu sinto aqui a presença do Senhor. E eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 30. Aprendendo com Davi a liderar em tempo de crise. Bom, vamos fazer a leitura? Vamos ler do versículo 1 até o 8, é uma mensagem expositiva. Espero que eu consiga falar sobre todo o texto. São 31 versículos, mas vamos ler para otimizar o tempo. Não deveria usar essa palavra, deveria ler tudo, né? Porque a Bíblia está servida. Mas vamos ler até o versículo de número 8. Todos encontraram? Opa, projetado na tela. A minha versão, essa é a CF, a minha é ARC. Revista corrigida. Se der alguma diferença, é pouco. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi
E os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelech: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Pai Santo, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Eu te louvo pela oportunidade singular de pela primeira vez estar aqui na tua casa, diante do teu povo, do teu rebanho, das tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a tua voz. E como canal de expressão da tua vontade, pela tua graça, eu peço, capacita-me, porque o Senhor sabe que eu dependo inteiramente de ti. Aquece meu coração com o teu coração, para que o coração do teu povo saia aquecido pela tua presença e pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, a história de Davi é muito linda e nós não poderíamos saltar esse ponto, ainda que na introdução demos algumas pinceladas acerca deste personagem, um personagem assim excêntrico na história do povo de Deus. Davi, esse nome vem do hebraico David e significa amado, querido. Era o filho mais novo da família de Jessé e que ele recebeu a responsabilidade, a incumbência de fazer o que nós fazemos na igreja, pastorear. Só que ele foi, em princípio, chamado para pastorear ovelhas e fez com muito esmero, fez com muita graça. Ele, desde a sua infância, desde a sua adolescência, se dedicou à arte da música e ele era um arpista de Israel. E nós sabemos que Davi, ele teve assim algo peculiar. Na nação de Israel havia 3 ofícios principais: rei, profeta e sacerdote. O Melech, que era o rei, ele era um ofício em que Deus escolhia o rei. Alguns chegam até a dizer: Davi foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido pelos homens. Isso não é verdade. Se lermos a Bíblia, veremos que ambos foram escolhidos por Deus. Então ele é escolhido por Deus e ele foi ungido. Portanto, Melech, uma função. A segunda era do Kohen, que é o sacerdote, e a terceira era o do Navi, que era o profeta. 3 ofícios que estavam presentes na história do povo de Deus. Davi, ele é escolhido para ser rei e escolhido na casa de Jessé. E algo peculiar aconteceu com Davi. Davi, ele foi ungido para ser rei 3 vezes. Uma vez na casa do pai, outra vez em Hebrom e outra vez em Jerusalém, sobre todo o Israel. Mas voltando à sua primeira unção, em que ele foi ungido na casa do pai, ele já tinha, portanto, o Espírito Santo nele. Quando o Espírito Santo se afastou de Saul, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso faz toda uma diferença. E estando ele, então, pastoreando as ovelhas do seu pai, vocês conhecem a história, sempre quando via um leão ou um urso, ele bravamente, em pleno exercício da sua função, ele ia para cima e resolvia a questão,
E não foi apenas um leão e um urso, não, é sempre que vinha. Então, dá-se a ideia de que foram alguns enfrentamentos que ele teve. E no poder do Espírito ele rasgou esses animais pelo meio e livrou a ovelha da boca do leão. Função pastoral. Mas o fato é que um dia o seu pai então o convoca para ir na batalha, que estava vendo um fronte de guerra. E o seu pai falou: vai lá, leva um pãozinho, alguma coisa para os seus irmãos, veja como que eles estão lá na guerra. E quando ele vai para o campo de batalha, sem entrar nas minúcias, aparece um gigante lá de Gate, que fazia parte da Pentápolis. A Pentápolis são as 5 cidades onde viviam os filisteus. Os filisteus eram um povo belicoso, um povo aguerrido, um povo que tinha uma estatura descomunal, principalmente um Golias de Gate, e a sua origem provavelmente são provenientes da ilha de Creta, no Mediterrâneo, e ali essa Creta pertencia à Grécia. Mas fato é que estão eles ali estabelecidos, e de repente aparece esse gigante, que havia um enfrentamento de Israel contra os filisteus. E a Bíblia registra no capítulo 17 que por 40 dias e 40 noites, pela manhã e pela tarde, esse gigante afrontava o povo de Israel. Saul com seu exército ouviu isso por quantas vezes? Acho que mais de 40. Quantas vezes? 80, porque era pela manhã e à noite. 40 mais 40, 80 vezes, e apenas tremiam de medo. Mas a Bíblia diz que Davi ouviu a proposta que tinha para quem desafiasse o gigante, e ele aceitou a proposta. E ele não precisou ouvir nem 2 e nem 3. Ele ouviu uma só vez. E ele se encheu de vigor e de força, e em momento algum chamou Golias de gigante. Ele apenas disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque não é Israel que ele está afrontando, mas o exército de Deus. Mas o fato é que essa ousadia de Davi em derrotar o gigante trouxe alguns dividendos para ele. Primeiro, as mulheres vinham profetizando com os pandeiros, cantando e profetizando. Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Só que isso caiu no ouvido de Saul. Ele falou: espera um pouquinho, estão dando milhares para mim e 10 milhares para Davi? O que é que está faltando para ele senão o trono? E aí vocês sabem que Saul passa a perseguir Davi. E vale lembrar que Saul estava endemoniado. Ele governou 2 anos no centro da vontade de Deus e 38 anos fora da vontade de Deus. Que terrível a situação de um pastor que começa bem, busca a direção de Deus, lidera dentro da vontade de Deus, tem a palavra de Deus, mas depois de 2 anos o seu ego infla e ele acaba fazendo como Amazias ou como Uzias, e se autopromove e pensa que ele pode fazer aquilo que não é da sua alçada. E aí ele continua governando, mas fora da vontade e do plano de Deus. É uma derrota para a igreja, é uma derrota para o povo. E é justamente isso que aconteceu em Israel. E ele começa a perseguir a Davi. Resumindo, ele lançava as suas lanças contra Davi, e Davi simplesmente se esquivava. Quando ele percebe que não havia mais como ele se manter dentro do reino, a única atitude possível para ele qual foi? Fugir. E ele fugiu. Só que quando ele fugiu, vamos atentar para isso. Pastores, eu também tive a oportunidade de pastorear por 10 anos. Fui co-pastor setorial, é uma função que existe na Assembleia de Deus, e eu pastoreei por 10 anos. Então é uma lição para nós, Davi. Ele fugiu, mas ele saiu sozinho, apesar da popularidade. Ele poderia criar uma revolta dentro do reino e dar um golpe de estado e usurpar o reino. E não podemos perder de vista
que o reino de Israel foi prometido para uma tribo. Qual a tribo? De Judá. E Saul fazia parte de que tribo? Benjamim. Ele tinha tudo para dar um golpe. Fala, gente, esse camarada aí, ele caiu de paraquedas, está aí todo atrapalhado, caído na fé, é da tribo de Benjamim, e como vocês sabem, o cetro não se apartará de Judá até que venha Siló, a quem pertence. Eu sou da tribo de Judá, cujo nome significa louvor, mas Davi não fez isso. Ele saiu, mas ele saiu sozinho, porque o homem que confia em Deus, ele não precisa fazer motim, não precisa causar tumulto, ele vai sozinho, e onde ele estiver, Deus abençoará o seu ministério. Não precisamos causar divisão. O reino de Deus não se divide. Aleluia. Porque se dividir, ele não vai se sustentar. Quem disse isso foi Jesus. O reino dividido não pode subsistir. Nós trabalhamos pela unidade, já foi dito aqui, é unidade, que eles sejam um como eu sou um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai saber que eles são meus discípulos se eles estiverem unidos uns com os outros. Não importa a denominação, mas maior é aquele que nos une do que aquele que tenta nos separar. Somos um em Cristo Jesus. A nossa unidade foi gravada na cruz do Calvário. Sangue de Cristo foi derramado, e por isso estamos aqui irmanados, numa mesma linguagem, com o mesmo propósito, porque depois, por ocasião do arrebatamento, mortos e vivos, todos serão transformados e formarão um só grupo para viver numa mesma cidade, para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Agora que o Senhor está aqui nessa casa, ele sai sozinho, e vendo que não poderia se esconder, ele não podia mais se esconder. Para onde vocês acham que, em que lugar Davi foi se esconder, quando ele viu que não, todos os lugares Saul perseguia? Onde que ele foi parar? Quem se lembra? Na terra dos filisteus. Foi para a terra dos piores inimigos, inimigos mortais. E quando ele chega ali na terra dos filisteus, acompanhado? Não, sozinho. O filisteu olhou para ele, que era um outro filisteu, outro rei, falou: pera um pouquinho, esse moço aqui não é aquele que as mulheres cantando diziam: Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares? Sim, é ele mesmo. Davi falou: a casa caiu. E descobriu: estou frito. Matei o herói deles e eles foram subjugados por nós. Qual foi a estratégia de Davi? Tem uma tradução que diz que ele se recompôs. Ele derrubou o queixo, e como era usual, a barba, inclusive o sacerdote, ele começou a convulsionar e deixou que a saliva caísse sobre a sua barba. Ele conhecia um ponto cultural e religioso entre os filisteus. Qual era a crença dos filisteus? Ninguém em sã consciência deixava a sua barba cair a barba sobre a sua barba, ela ser desonrada. Quem fazia isso é porque estava possuído de um espírito maligno, um espírito mau. E quem açoitasse aquele que tinha o espírito mau, estaria açoitando o próprio espírito, e açoitando o próprio espírito, iria trair maldição sobre a cidade. Por esta razão, o rei disse: não basta tantos doidos aqui nessa cidade, bota esse cara para correr. Ele falou: é tudo que eu queria ouvir. E naquele momento Davi sai, e ele saindo, aleluia, ele produz um dos salmos mais lindos do saltério, que é o Salmo 34, que diz: em todo tempo louvarei ao Senhor, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ele teve motivo de adorar a Deus em meio às circunstâncias difíceis, em meio à crise. Então Davi, ele estava acostumado a conviver com crise. Não era novidade para ele, ele estava acostumado.
crise até mesmo dentro de casa com os seus irmãos, que não acreditavam nele, que o menosprezavam, que o ridicularizavam. Mas ele, Deus, sabia quem ele era. Aleluia! Davi, então, ele escapa. Só que depois, ali na caverna de Adulão, se eu não me engano, seus pais vieram visitá-lo. Mas posteriormente, se vocês lerem o capítulo 22, se for possível projetar na tela para a gente seguir, capítulo 22, versículos 1 até o 13. Prestem atenção. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem de endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão. Gente, vocês prestaram atenção no versículo 2? Olha lá, versículo de número 2 apenas. E ajuntou-se a ele. Não foi ele que saiu correndo atrás das pessoas e chamando de um por um: vem para a minha igreja, vem aqui para o meu grupo, vem aqui que eu vou te dar o título de pastor, você vai ser pastor. Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: o perfil do pastor. O Senhor diz para Jeremias, dentro do contexto: e vos darei pastores. Primeira característica do pastor: ele é dado por Deus, ele é um presente de Deus. Você não se autopromove pastor, eu tenho que ser pastor. Não, você é dado por Deus. Geralmente aqueles que não querem é que são levantados para o ministério. E vos darei pastores. Segundo o meu coração. O coração do pastor tem que bater na frequência do coração de Deus, que vos apacente com sabedoria e com inteligência. Então não é assim que se faz pastor, pegando a laço na esquina. Aqui Davi não chamou ninguém. Ele disse que e ajuntou-se a ele todo homem que se achava primeiro em aperto, em dificuldade, estava em crise. Segunda característica: endividado. Gente em aperto, tem pastor em aperto, tem muita gente passando aperto, somente nos nossos dias. E dívida, quem não tem dívida? Todo mundo tem dívida, uns com a dívida equilibrada e controlada, outros nem tanto, por uma circunstância, ou talvez por má administração. Mas tem a terceira parte: e todo homem de espírito desgostoso, de espírito amargurado. Com homem em dificuldade dá para lidar, com homem endividado também dá para lidar, mas com pessoas de espírito desgostoso, amargurado, azeda, é difícil lidar. Eu não sei você como pastor se faria com que traria para o rol dos seus membros ou do ministério pastoral pessoas amarguradas, desgostosas. Mas a Bíblia diz que ajuntou-se a ele, e Davi não mandou ninguém embora. Davi se tornou o capitão deles, se tornou o líder deles. Agora eu vou liderar pessoas com problema, pessoas procuradas pela justiça. Aí é que é a questão. Davi ainda era jovem aqui, ele só assumiu o reino. Quando ele assumiu o reino ele estava com 30, aqui ele tinha 20 e poucos anos no máximo, era muito jovem. E ele lidera esta equipe de quantos homens? 400 homens, que posteriormente aumentou pessoas iguais para 600. Lá na frente, no texto, nós vamos ver que eles não somente tinham espírito amargurado, estavam endividados, em dificuldade, em crise, mas havia entre eles filhos de Belial, cabeça oca, cabeça dura, homens de sangue nos olhos. Mas esses homens que aparentemente eram imprestáveis, que talvez você jamais traria para fazer parte do seu corpo ministerial, foram esses homens que Davi liderou, e posteriormente muitos deles se tornaram generais e líderes dos exércitos de Davi. Aí está a liderança, a
capacidade de influenciar pessoas, transformá-las e levá-las a um objetivo, a um alvo. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Não adianta ficar reclamando da igreja. Quantos pastores às vezes, a minha igreja tem muito crente cascudo, tem muito crente rebelde, tem muito crente desobediente. Mas é por isso que Deus te colocou lá. Não foi por outro motivo. É por causa disso. Olha só, no ministério de Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele deu, de novo, vos darei pastores, e ele deu uns para apóstolos, que vem do verbo grego apostelo, que é enviar. Outros para profetas, profetas. Terceiro, evangelistas. Percebam que aqui não há uma função hierarquizada, porque o evangelista e depois pastores. Alguns dizem pastor mestre, porque eu entendo que todo pastor precisa ser um ensinador, um didáskalos, um mestre. Nem todos são, mas pela exigência do ofício seria bom que fosse, né? Se aperfeiçoasse. Mas eles estão ali para dar carteirada. O senhor é crente? Não, eu sou pastor. O pastor incrédulo. Se numa igreja uma recepcionista pergunta: o senhor é crente? Não, sou pastor. Deus está chamando até incrédulo. A crise está grande na igreja. Até incrédulo para ser pastor. Gente, que coisa curiosa. Então perceba que ele tem uma função, a finalidade, qual é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, a estatura de varão perfeito, que é a medida da estatura de Cristo. Mas querendo o aperfeiçoamento, o verbo grego ali é katartismon. Katartismon traz a ideia de alguém que começa uma construção e depois que termina tem o acabamento final, o acabamento, que é umas cargas também, que vai ficar mais bonito. Mas só isso tá bom? Não. Ele vai mobiliar essa casa e deixar ela preparada de tal modo que a família pode morar sem nenhum sobressalto, sem nenhuma dificuldade. Portanto, você vai apresentar, como Paulo disse, eu recebi a responsabilidade de apresentar a igreja como uma noiva. Como uma noiva. Então, aquela igreja está com um problema? É justamente por isso que você está lá naquela igreja. Para resolver problemas. Pastor é catalisador de problemas. Ele vai resolver? Não, ele vai levar para quem resolve. Então perceba que juntou-se a Davi esse tipo de pessoa, reprovada, procurada pelo Estado, para ser presa, para ser condenada, para ser morta. E agora voltemos. Sabemos um pouco sobre Davi, um pouco sobre os seus homens. Voltemos para o versículo, capítulo 30. Sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, onde? A Ziclague. Ziclague é uma cidade que Davi recebeu dos filisteus, porque ele não tinha mais para onde correr, e os filisteus, ele se uniu. Davi era um tipo de mercenário. Mercenário, entenda aqui, alguém que trabalhava dando proteção para os fazendeiros, para receber salário, se manter e manter o seu grupo coeso, assalariado. Vocês se lembram de Nabal, o esposo de Abigail? Ele dava proteção para Nabal, mas Nabal se negou a ajudar Davi. E Davi também era sangue nos olhos, falou: vou matar todo mundo naquele lugar, não vai sobrar ninguém. Nem vaca, nem ovelha, nem criança, todo mundo. E aí teve uma mulher sábia, inteligente, pacificadora, embaixadora. Gente, eu cataloguei 21 qualidades desta mulher. E ela então, com toda a maestria, convence Davi a mudar de ideia. E Davi louvou, gostou tanto que com a morte de Nabal ele falou: agora tu é minha. Bora fazer parte do harém? Esse Davi também não era mole não, né, gente? Sinceramente, viu? Davi. Portanto, Davi, ele oferecia esse tipo de trabalho.
E ele tinha também como ajudantes os 600 homens. E ele estava prestando o serviço para o rei Aquis. E a batalha novamente era contra Israel. E não podemos perder de vista de que Davi era de Belém, de Judá. Ele era um belemita, da tribo de Ierdá, e vivia na região também ali. E quando Davi soube disso, então levou os seus 600 homens para a batalha contra o seu próprio povo. É claro que lá no meio da batalha ele ia causar uma destruição contra os filisteus, né? E os príncipes olharam e falaram: rei, que é esse camarada aí? Esse aqui é Davi, e pelo que eu vi, ele tornou-se aborrecido do seu povo, e ele agora se uniu a nós para batalhar. Os príncipes falaram assim: esse camarada não vai com a gente não vai com a gente. Estou aqui parafraseando, porque no ardor da batalha, o senhor acha que ele vai ficar do nosso lado? Vai nada, vai ficar do lado do povo dele e vai batalhar contra nós, como ele já fez no passado. E então o rei Aquis falou: Davi, eu tenho você como um anjo de Deus, é assim que eu te vejo, uma pessoa excepcional. Porém os meus príncipes não querem que você vá. Mas eu fiz alguma coisa errada? O senhor viu? Não, tu é um anjo de Deus. Só Deus sabe o que ele causava lá às escondidas, esse Davi. Davi então está de volta para Ziclag, juntamente com seus 600. E quando ele chega a Ziclag no terceiro dia, o que é que ele contempla? Ziclag está incendiada, está pegando fogo. Só havia fumaça, escombros e cinza. Mas cada um deles havia deixado as suas respectivas famílias. Se estimarmos aqui 3 por 1, nós temos cerca de 1.800 pessoas que eles deixaram ali dentro de Ziclag, juntamente com as suas bois, seu gado, suas ovelhas, o seu alimento, os seus móveis, ouro e prata e tudo que eles tinham estava dentro da cidade. E quando eles vêm da batalha, imagina você, está chegando em casa como de costume, e é isso. Ele sempre saía para a batalha e voltava, e a casa estava em ordem, estava tudo certo. E desta vez, inesperadamente, ele chega e ele é surpreendido com a cidade devastada, destruída, fogo queimando, cinza, fumaça. E quando eles olharam para aquela cena, eles fizeram que qualquer ser humano que tem um pouquinho de empatia, e nem precisaria ter empatia, bastava você estar na mesma situação em que eles se encontravam. E o que é que eles fizeram? Começaram a chorar. Diante da tragédia, diante da crise, diante da dificuldade, aleluia, não queira ser super-herói, achar que você, não, mas eu tenho que mostrar para minha esposa, para meus filhos que eu sou o cara. Não, tu é um caramujo, o cara pálida. Você é simplesmente um homem que vive debaixo da graça de Deus, como Paulo. Eu trabalhei mais do que todos eles, não eu, todavia a graça de Deus que está em mim. Se eu sou alguma coisa é por causa da graça, se eu sou apóstolo é por causa da graça, se é pastor pela graça, dirige igreja pela graça, é teólogo pela graça, tudo é pela graça. Então adore o Deus da graça. Você não é um super-herói. E Davi se identifica com o seu grupo, ele chora junto com o grupo. Só que a Bíblia diz que eles não apenas choraram, alçaram a sua voz. Eu creio que eles gritaram, gritaram muito, porque era angústia da alma ali. Eles estavam expressando a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza diante da tragédia, diante da crise. Seja a crise familiar, eu não sei o que pode ter acontecido com você, dentro de casa, na sua família, na sua igreja. Pode chorar. Jesus chorou na sepultura de Lázaro. Jesus, que era um homem pleno, perfeito, sem pecado, mais sublime do que os céus, separado dos pecadores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tinha uma natureza teocrática, que era Deus homem, mas ele chorou. Aleluia! Ele chorou por Jerusalém, porque você não pode chorar por algo que aconteceu.
Chorar também é terapêutico, você derramar a dor do seu coração. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Oh, aleluia, gente, eu estou me segurando aqui. A glória do Senhor é poderosa neste lugar. Deus tem momento de renovo aqui para você. Deus quer que você saia daqui com uma visão renovada, com uma outra perspectiva para enfrentar as lides ministeriais e vencer no nome do Senhor Jesus, aprendendo com Davi a liderar em tempo de crise. Olha o que ele fez: chorou, se identificou, não se colocou como bambambam. Não, eu já matei um leão, eu matei um urso, eu derrotei um gigante, eu saí da mão dos filisteus, eu sou o cara, o narcisista. Não, eu sou um homem como qualquer outro, eu vou chorar também. Então chore, não é vergonhoso chorar. Você é um ser humano, você não é super-herói. O ativismo ministerial é complicado, e quando a gente coloca na nossa cabeça que nós somos super-heróis, aí é complicado. Deus não pode fazer nada, porque você já é super-herói. Ele quer pessoas frágeis, pessoas que choram, que têm coração de carne, que se identifica com a igreja, que se identifica com o seu filho, que também chorou. E que quando precisava fugir, ele fugia, saía pelo meio do pessoal e ó, canela, para que te quero? E Davi ele chora, e a Bíblia diz que eles choraram até não haver forças para chorar, até não haver mais forças para chorar. Só que o grande problema aqui é o seguinte: existem aquelas pessoas extremamente emotivas, talvez por uma circunstância, pode ser que esteja no princípio de uma depressão. Quantos pastores deprimidos temos hoje? Pastores desanimados com o ministério, decepcionados com o ministério, com Deus, com as pessoas. E ele, quando vê uma razão como essa, ele fica chorando e reclamando, e entram e acabam caindo num pecado que nós chamamos de pecado de autocomiseração. E ele fica então buscando quem vai ter dozinha dele. Olha a minha situação, olhem para mim, como eu sofro, como é difícil. Deus não chamou você para ser coitadinho. Você tem um pastor, você tem um cuidador, você tem um Senhor, você tem alguém que te chamou. Você é um vocacionado, você é um chamado, um escolhido. Aleluia! Você foi chamado. Glória a Deus. Deixe-me dizer uma coisa: aquilo que você é, vou repetir, aquilo que você é emocionalmente e espiritualmente se revelará em momento de crise. Vocês se lembram do perfil daqueles moços, dos 600 que se aproximaram de Davi? Primeiro, eles eram homens que estavam em apego. Segundo, endividado. Agora vem outro problema. Terceiro, amargurado, desgostoso. Não tem coisa pior que você ter um obreiro desgostoso. Nada que você venha fazer deixa ele satisfeito. Está sempre reclamando. Você nunca o honra, sabe? Sempre você se desdobra e fala: Senhor, eu não sei mais o que fazer para agradar esse camarada. E está sempre ameaçando: eu vou sair, eu vou fazer aquilo. Sai, meu filho. Se você sair, Deus tem 7.000. Elias caiu nesse complexo. Está entendendo? Diz assim: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, quebraram a tua aliança, e sobrou euzinho aqui, ó. E o Senhor sabe, né? Que o meu nome é Elias, cujo nome vem do hebraico Eliahu, Yahvé, meu Deus. Mas eu sou o cara que já enfrentei tudo, Acabe e tal. E se matarem a mim, a sua obra sofrerá solução de continuidade. Não, a obra não para, não, a obra é de Deus. Ela tem um nome. Saiu o pastor, tá, não tem problema, a obra não é para sair, mas se sair, a obra continua, porque Deus garante. Não tenha medo, não espante ninguém, mas não force ninguém.
sozinho, Senhor, e se me matarem, acabou a tua obra. Peraí, Elias, você está se achando a última Coca-Cola do deserto? A última bolacha do pacote? Deixa eu dar uma notícia para você. Qual é, Senhor? Igualzinho a você, eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. A fila é grande, a fila indiana. Não tenha medo, não seja chantageado, não se acovarde. Quem te chamou foi o Senhor, a obra é do Senhor, quem te sustenta é o Senhor, a glória é do Senhor, a graça é do Senhor e o poder é do Senhor. A obra vai continuar. Ela não vai parar não. Ih, mas o dízimo dele, Senhor, é 10.000. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua disposição para fazer a obra. Quando o povo parou de sustentar os levitas, as tribos não foram destruídas, a tribo de Levi continuou até os dias de Jesus. A obra de Deus não para. Ele é o líder imbatível, Ele é o dono, Ele é o soberano, o pantocrátor, o grande eu sou, o transcendente, o glorioso, o atemporal, o sustentador. Portanto, aqui nós temos os homens de Davi, e aquilo que você é vai se revelar em momento de crise. Todos choraram, todos choraram. Mas vamos ver o que acontece no versículo de número 4 é o choro. Versículo de número 6, para a gente ganhar mais tempo. Versículo 6, o que está escrito? Davi, Justo. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Pronto. Quando diz povo aqui, os 600. E Davi muito se angustiou, ou seja, ficou muito triste. Você tem um grupo coeso de 600 homens, trabalhando com o mesmo alvo e com o mesmo objetivo. Não se engane você. Eu estou com esses homens aqui, está todo mundo falando a mesma língua. Nem sempre. No momento de crise, isso tudo pode acabar e você ficar sozinho. Mas se você ficar sozinho, não temas, porque o Senhor será contigo. Aquele que te garante está contigo. Pode cair 10, 20, 30, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. Você permanecerá, porque Ele sustentará o teu ministério. E aqui 600 homens. Agora não eram apenas homens que estavam endividados, homens que estavam em aperto. Não, eram agora inimigos. E não apenas inimigos, inimigos mortais, porque queriam aplicar em Davi a pena máxima do tribunal judaico. Qual era? O apedrejamento. E por quê? Porque as pessoas que agem pela emoção não têm plena convicção do seu chamado, não sabe quem o chamou para a obra, age pela emoção, e quando alguma coisa dá errado, ele não assume a sua culpa, ele fica procurando quem foi o culpado. Em momentos de crise você não tem que procurar culpado, não se ocupe, porque você não foi chamado para batalhar contra a sua igreja, contra os seus liderados. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Os inimigos que agora eram seus amigos e agora se tornaram seus inimigos, se você estiver na direção do Senhor, você vai descobrir como transformar inimigos em amigos conquistadores. Não procure. Isso é época do irmão que falou isso, fez essa fofoca, o Lachonará. Isso aí é aquele problema lá que aconteceu. Você viu? Fulano adulterou. Gente, a igreja está fraca, não é por causa de mim, que ele quer sempre livrar a pele dele para mostrar que ele é um grande líder. É por causa de fulano de tal. Você está junto, você está liderando, é a sua equipe. Não busque culpado, é igual no casamento. Não, mas a culpa é sua, a culpa é sua. E as pessoas não se assumem.
Aí entram em incompatibilidade de gêneros. Depois vão para os tribunais. Em momento de crise, Davi nos ensina: você pode chorar. Você só não pode querer matar alguém e ficar procurando culpado. Em momentos de crise, não procure culpados. Assuma a sua parte e faça o que Davi fez. Final do versículo 6. O que ele fez? Versículo 6. Vamos lá, leiam, por favor. É o versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Eita, aleluia! Todavia, conjunção subordinada adversativa. O povo agiu assim. Todavia, no entanto, mas, portanto, entretanto, Davi teve uma atitude de líder. Neste momento, se esforce no Senhor seu Deus, busque vigor nele, busque saída nele, busque renovo nele, busque renovação da visão espiritual nele. O que é que Paulo disse a Timóteo? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pastores, o que nós precisamos em momentos de crise é nos fortalecer no Senhor. É Ele que vai fazer a diferença. Aquilo que está tudo obscuro vai se tornar claro. Aquilo que está oculto, Deus vai revelar. A saída que está fechada, Deus vai abrir. A muralha que se levantou, Deus vai derrubar. Haverá uma saída. Deus não te chamou para ficar lamentando apenas em tempo de crise. Perceba que Davi, ele foi renovado. E quando ele foi renovado, se vocês perceberem, ele conseguiu novamente unir o grupo e dissuadi-los da sua atitude de querer apedrejá-lo. Não está aqui no texto escrito, mas em contra do texto, mas está. Não está escrito, mas implicitamente está. Porque todos queriam fazer o que com ele? Apedrejar. Só que depois que ele se fortalece, ele ora, ele busca Deus, ele se renova no espírito, o povo foi dissuadido da sua posição. Segundo, o povo se uniu novamente em torno de Davi. E Davi encontrou forças para fazer o seguinte. Gente, nós precisamos ter uma visão crítica da realidade. E não viver como as pessoas que são massificadas, principalmente pelos veículos de comunicação. Eles compram uma notícia pronta, uma fake news, ou seja lá, alguém que fez um pacote e manda para ele. Não, você precisa ter uma visão crítica da realidade. Ou uma visão fenomenológica, que parte da perspectiva do observador e não da realidade. Eles tinham uma realidade diferente, semelhante à dos espias, dos 10 espias. 12 espias foram enviados para Canaã. Quantos voltaram falando bem da terra? Quantos? 2. E se eu disser para você que são 10? 12, aliás. E se eu disser para você que os 12 voltaram falando bem da terra? Os 12, em princípio. Vocês vão perceber que você olha, na verdade a terra mana leite e mel. E a terra é boa, e é realmente a terra que Deus deu. Olha que legal. Gente, o diabo, ele trabalha sutilmente misturando as coisas. Se alguém disser só mentira para você, você não acredita. Mas se alguém disser 8 verdades e misturar 2 mentiras, a probabilidade de você acreditar não é de 100%. Não, essa mentira é verdade também, porque ele falou 8 verdades com 2 mentiras. É assim que o diabo trabalha, para confundir. E eles vêm falando a verdade. Não, a terra é boa, a terra realmente manda leite e mel, é a terra que Deus deu. Falaram bem ou não? Mas depois, só que tem uma coisa. Agora
agora que começa. Esta é uma terra que engole gente. Segundo, nós vimos ali os filhos de Anak, os Nefilim, que vem do verbo hebraico Nafal, significa os caídos, e que os tradutores da Septuaginta traduziram Nefilim como gigantes. Neste episódio, querem dizer que são gigantes. Os tradutores eram alexandrinos, influenciados pela mitologia grega, e fizeram essa tradução. Eram homens grandes? Eram. Mas não tanto quanto eles disseram. Olha o que eles dizem. Os homens eram tão grandes, mas tão grandes, diz, que ao olharmos para eles, nós nos sentimos como? Ao complexo de inferioridade. Davi, quando olhou para Golias, não chamou ele de gigante. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Mas eles são homens gigantescos. Só que o pior, pastor Vermelho, nós olhando para ele, nós nos sentimos como gigantes. Só que eles vão além. E eles, quando olhavam para nós, nos viam como gafanhotos. Ao olharmos para eles, nós nos sentimos como gafanhotos. Então eles eram muito grandes. Só que eles, olhando para nós, eles nos viam como gafanhotos. Você se sentir como gafanhoto, tudo bem. Mas você entrar na mente da pessoa e saber o que ela está pensando a seu respeito, não, aí já é demais. Fala a verdade, pastor Marcos. Eles também nos viam como gafanhotos. Olha o complexo, olha o medo, o pavor. Era grande demais. Então perceba, visão crítica da realidade. Davi olhou. Aqueles homens, quando olharam, o que é que eles viram? Fumaça, cinza, fogo, escombro e destruição. Deus te chamou para olhar além do monturo, além das cinzas, além da destruição, além do fogo, além da fumaça, além da derrota. Davi observa uma coisa: tem algum corpo calcinado? Não. Tem aqui algum corpo incinerado? Também não. Tem algum cão morto? Não. Tem algum gado morto? Não. Se não tem ninguém morto, essas pessoas estão vivas. Se estão vivos, existe algo a fazer além de olhar para as cinzas. A nossa família ainda pode ser alcançada. Não acabou, não. Seu casamento não acabou, a sua igreja não acabou, a sua vida não acabou. Além das cinzas, Deus vai te dar uma visão renovada. Existe vida além de tudo isso. Davi agora, quando você se esforça no Senhor, não saia empolgado. Tem pessoa que, agora eu estou um super homem, sai dando pancada. Não. Mantenha o autocontrole, o fruto do Espírito, o domínio próprio. Você se renovou? Se livrou da morte? Teve a visão renovada? Está animado? Conseguiu reunir o grupo novamente? Está coeso? Não saia por aí desesperado. Segunda atitude de Davi, versículo 7 e versículo de número 8. Vamos lá? 7 e 8, juntos? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. 8. Então Davi Perseguirei eu esta tropa, alcançarei. E ele disse: deserta, porque deserto alcançarás e tudo libertarás. Primeiro, Davi olha para toda a tragédia e não tem como não chorar. Não tinha ninguém, está tudo destruído, só tem cinzas, só tem blocos caídos. E a Bíblia diz que ele chorou, se identificou com o seu povo, ele chorou. Segunda atitude dele, qual foi? Se esforçou no Senhor seu Deus. Ele se fortaleceu, porque ele precisava de muita graça, de muita força.
Depois de haver se fortalecido, ele reúne novamente o seu grupo em torno de si. Capacidade de liderar pessoas, influenciar pessoas. E ele influencia e traz novamente o seu povo para o objetivo a ser alcançado, para o alvo colimado. E ele dá uma olhadinha, e ele tem uma visão crítica da realidade. Está tudo destruído? Está. Mas o mais importante do que as paredes, mais importante do que o ouro, mais importante do que o despojo, são os nossos familiares. Eles não estão aqui. Se não estão aqui, tem algo a ser feito. Só que nós não podemos sair de qualquer jeito, fazendo mudança à torta e à direita. Vamos buscar o coração de Deus e saber qual é a orientação de Deus para nós. Você quer ter sucesso no ministério? Busque a direção de Deus. A obra é dele, o povo é dele. Ele vai te orientar e te dar um direcionamento naquilo que você deve fazer, e quando você fizer, tenha certeza, será sucesso, porque ele garante. Resumindo, que o nosso tempo já explodiu, Davi reúne esse povo fortalecido, renovado, unido na direção de Deus, mas Deus não disse para ele onde os inimigos se encontravam. Só que Davi era um estrategista. Ele olha e veja que ele sabe que foram os amalequitas. Ele conhecia o modus operandi dos amalequitas, descendentes de Amaleque, cujo significado é povo que devora, e devoraram. Sabedor disso, ele sai caminhando. 200 ficaram para trás porque não tinham mais forças para dar continuidade, e 400 o acompanharam. Quando de repente, quem é que eles encontram? Um jovem egípcio que há 3 dias estava ali desmaiado de fome. Ele poderia muito bem ignorar o fato e ir embora. Aqui está alguém que tem um coração amoroso, preocupado com o próximo, e vendo aquela pessoa naquela situação, isso não é perder tempo. Ele ganhou o tempo, foi dar atenção para quem estava caído no caminho, sem ver se era amigo ou inimigo. Ele foi dar assistência, ele ofereceu ajuda. E ajuda de amigo, porque a alimentação que ele recebeu ali não é brincadeira, não. E quando ele olha, levam até ele, aquele moço, ele falou: quem é você? De onde você veio? Eu sou um varão egípcio, e o meu senhor Amalequita, ele me deixou aqui faz 3 dias porque eu fiquei doente. Ele não quis perder tempo comigo. Que se dizia meu amigo, não quis perder tempo comigo. E aquele que aparentemente era o seu inimigo, dá assistência para ele. Aí deu alimento para ele e falou: e aí, conta um pouco mais da sua história. Ele falou: olha, nós lutamos contra o sul, lutamos contra isso, contra aquilo outro, e chegamos em Ziclag e botamos fogo. O que você faria diante da pessoa que causou a desgraça no seu lar? Deus colocou o inimigo diante de Davi e para dizer o que fez contra Davi. Meu Deus. E agora, pastor Manuel? Eu sou aquele camarada lá que causou aquele estrago na sua família, na sua igreja, e tal, e tal, e tal. Você não sabe, mas eu mandei as fake news, foi pela internet, eu causei um problema, uma desgraça tremenda. O que você faria? Fala a verdade, gente, dá vontade de fazer o quê? Não diga não, Aqui está a diferença do líder. Davi olhando para ele, ele havia se fortalecido no Senhor. Davi havia buscado a direção do Senhor. Davi era habitado pelo Espírito do Senhor. E diante dessa notícia trágica, crítica, ele respira fundo e mantém o equilíbrio, mantém o domínio próprio. Porque se ele naquele momento pegasse uma espada e torasse a garganta daquele moço, o que é que ele perderia? Perderia informação valiosa, preciosa. Muitas vezes a informação preciosa pode estar nas mãos daquela pessoa que você está até odiando, que você não perdoou, daquela pessoa que te causa problema, daquele que você diz: pode sair, é um a menos.
Talvez Deus deixou a solução. Se você tiver controle, se você tiver equilíbrio, se você se deixar guiar pelo Espírito de Deus, se for renovado, Ele vai te dar uma visão ampla para enxergar nele a solução para o problema. E não foi isso que Davi fez? Poderia, olha só, ele como rei, ele podia chegar e falar: seu desgraçado, diga aí para onde eles foram. Não, brandamente ele disse: poderia, guiando-nos, levar-nos até onde está essa tropa? Você poderia fazer isso? Falou: posso, desde que o Senhor prometa que Ele vai me matar, fica tranquilo. Vocês perceberam a docilidade, a meiguice de Davi, o autocontrole de Davi? É isso que nós como pastores precisamos, ter controle da situação em momento de crise. Davi tem muito a nos ensinar. Porque quando perdemos o controle é complicado. É tipo aquele pastor, ele está liderando a igreja, aí chega alguém e diz assim: ó, pastor, sim, está todo mundo falando que o senhor trocou de carro o dinheiro da igreja. Ha! Olha aqui, meu amigo, eu vou acionar a justiça. Quem disse isso de mim que será processado? Mas é todo mundo. Aí é o seguinte, chegou no culto de domingo, tem lá o culto da família, vem pessoas para visitar. A primeira coisa que ele vai falar, Jesus disse: fala a boca do que está cheio o coração. Ele não vai aguentar, ele vai jogar tudo. Pessoas que nem tinham parado para pensar nisso. Sabe que eu não tinha parado para pensar nisso? Será que isso não é verdade? Onde tem fumaça tem fogo. Ninguém precisava saber disso. Sabe o que você faz? Vem alguém te caluniar, pergunte assim: escute, todo mundo quem está falando isso? O fofoqueiro vai dizer o seguinte: muita gente. Peraí, mas muita gente não é todo mundo. Mas muita gente quanto? Várias pessoas. Mas várias quanto? Algumas pessoas. E aí vai diminuir quanto? Umas 3 pessoas. Se apertar é o cabeção. É ele não tem coragem. É o cabeça gorda. Tenha essa atitude de autocontrole. Não leve, isole, aprenda a técnica de isolar problema. Deixe os problemas num ambiente hermeticamente fechado. Permita que aquele problema fique isolado e vá tratar do povo de Deus com a palavra de Deus. E não com a notícia que o diabo deu para querer estragar o culto. Depois você trata disso com o cabeção. Porque na verdade é que ele não é homem, ele não tem coragem. E aí ele joga o problema para todo mundo. Davi, portanto, teve esse equilíbrio. E tendo esse equilíbrio, resumindo, ele percebe que está toda aquela tropa da algazarra, comendo, bebendo, sambando. E estavam ali milhares de soldados. E Davi entra com os seus 400 e faz um estrago no arraial dos amalequitas e dos inimigos. 400 escaparam porque fugiram, mas os outros foram derrotados. E Davi então pega todo aquele despojo, e a Bíblia diz assim, ó, aqui olha, a Bíblia está dizendo aqui, ó, no versículo de número 20, no finalzinho, ó, também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, não vamos ler do versículo 18, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Agora olha o 20, também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam o quê? Este é o despojo de Davi. Eu vou, Senhor, vai. E o que vai acontecer? Tu vai resgatar tudo. E aqui está o despojo de Davi. Vitória certa. Só que posteriormente ele vai mostrar que tinha alguns filhos de Belial, que quando Davi chega para distribuir o despojo, ele diz, não, esses 200 aí, eles não estiveram conosco.
Então eles vão só receber suas mulheres e seus filhos. Davi jamais eu faria um negócio desse. A justiça de Davi que se tornou um estatuto, uma rucá em Israel. O estatuto, que é o estatuto do despojo, da presa. E ele repartiu por igual com aqueles 200 que ficaram. Ele não praticou injustiça. Não seja injusto com as pessoas que te ajudaram você chegar onde você chegou. Ah, mas eles deixaram de fazer isso e aquilo, mas estão juntos, estavam guardando a batalha, a bagagem. Se eles não guardam, o inimigo podia levar a bagagem. Então eles também trabalharam, ainda que foi menos do que o que vocês fizeram, mas eles fazem parte do exército. Honre os que fazem parte do exército. E Davi honrou. E para finalizar, Davi tinha um coração que todo líder precisa ter: gratidão. Reconhecer quem te abençoou, reconhecer quem te colocou na posição onde você está. E ele reconheceu, ele saiu distribuindo do despojo para todas as famílias, abençoou todo mundo. Portanto, aprendendo com Davi a liderar em tempo de crise. Olha quanto aprendizado Davi nos traz. Davi chorou, era um homem que tinha empatia. Davi se esforçou no Senhor. Em momento de crise é necessário. Davi olhou além das cinzas, além do escombro, além do fogo, além da destruição. Havia vidas para serem conquistadas e Davi não ficou buscando culpado. Glória a Deus. Ele reuniu toda a sua força para solucionar o problema e sair da crise. Aleluia. Buscou a direção de Deus e o resultado foi esse que vocês acabaram de ver. Aleluia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, renovando a sua mente, te dando uma nova perspectiva ministerial, que você possa crescer a cada dia, e aquele problema que você deixou, olhe além do problema, tem a solução, tem a graça de Deus, tem o poder de Deus, tem uma saída para tudo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, rapidamente,